Embora a Procuradoria-Geral da República tenha defendido a liberdade de 6 manifestantes envolvidos nos acontecimentos de 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes mantém na cadeia os acusados. Moraes optou pela prisão por ver supostas ameaças em redes sociais. Os presos, no entanto, não têm acesso à internet nos presídios. A ordem é criticada pela Defensoria Pública da União e por especialistas que veem ilegalidades em decisões do ministro. Coronel Gerson, pela lei brasileira, um juiz não pode decretar uma prisão preventiva de ofício, como se chama, por conta própria. Apenas quando ele é provocado, por ordem, a pedido do Ministério Público ou pela polícia. A manutenção desses brasileiros presos e mesmo a manutenção daqueles que foram soltos com tornozeleiras eletrônicas e uma série de medidas cautelares, elas estão baseadas, elas estão contando com a manutenção daquela narrativa do que o que houve no 8 de janeiro foi um ataque violento às instituições ou uma tentativa de golpe de Estado. Essa narrativa, ela não tem sustentação nem do ponto de vista jurídico, nem factual. No entanto, se ela cai, se a própria CPMI, que é tão aguardada, ela traz à luz o que realmente aconteceu naquele contexto, que já trazia uma série de ilegalidades, de inconstitucionalidades já conduzidas pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, ainda no Tribunal Superior Eleitoral, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, se nós juntarmos toda essa situação, nós perceberemos que ele precisa manter essa narrativa para não ser responsabilizado por uma série de medidas que foram num crescendo. É como se nós tivéssemos um tornado, que é muito tradicional aqui nos Estados Unidos, em que ele começa como um pequeno redemoinho ali de vento e vai ganhando corpo e vai ganhando mais energia e vai absorvendo e vai puxando tudo, e foi o que aconteceu na realidade com o ministro Barroso. Se nós historiarmos, nós vamos perceber que começou de uma maneira ali quase que pequena, sem grandes consequências, quando o ministro Toffoli o coloca ali como relator de um caso até pessoal, de uma acusação, de uma associação feita por uma revista. Aquilo vai aumentando, prende-se um jornalista, Oswaldo Eustáquio, depois avança para o Alan dos Santos, que é obrigada a se retirar até do país, depois chega num deputado federal que é preso, que também cumpre medida protetiva e prisão fora completamente dos trâmites normais. Isso vai numa escalada que depois chegamos nesse ponto final, em que agora cada um dos passos que o ministro Alexandre de Moraes vai dando, eles estão sendo, na realidade, armadilhas jurídicas contra o seu próprio procedimento. Se os ministros do Supremo Tribunal Federal continuarem dando sustentação a ele, como até agora vem dando sustentação, são copartícipes de uma inconstitucionalidade flagrante, que dificilmente ela não será denunciada no âmbito de uma CPMI. Por isso, e que há uma conjunção de todos aqueles que Ministério Público, a própria OAB, os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, o próprio governo federal em conluio ali junto com o Ministério da Justiça. Houve uma série de atores que agiram ao arrepio da lei, e o ministro Alexandre de Moraes, nesse momento, ele se vê nessa situação. Se ele retira o pé do acelerador, ele começa a desmontar uma narrativa que terá consequências para vários atores. Por isso eu continuo tendo a minha grande expectativa. Eu assisti o programa de vocês ontem, vi o que o Silvio colocou em relação às tentativas de não instalar a CPMI, mas eu ainda continuo tendo a minha esperança de que esse processo pode restaurar ou nos dar um pouquinho mais de esperança na justiça do Brasil, particularmente com aqueles quase 1.400 brasileiros que são presos políticos, sejam os que estão fora com tornozeleira, sejam esses que ainda estão sendo mantidos dentro do sistema prisional.
E aí, Silvia, o ministro Alexandre de Moraes atropelou o parecer da Procuradoria-Geral da República, né, que se manifestou pela liberdade aí desses 6 manifestantes que continuam presos em Brasília. Não é novidade. Há pelo menos 4 anos, o parecer, a opinião, a manifestação da Procuradoria-Geral da República tem sido seguidamente descartada e desprezada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente em temas como, falava-se, né, fake news, depois virou desinformação. Eles foram reclassificando, eles foram reetiquetando os processos, abrindo outros processos, atos antidemocráticos, financiadores, enfim, isso foi alcançando ramificações do ponto de vista jurídico ali no tribunal, vários inquéritos, várias gavetas, principalmente a maior delas, que permanece aberta aí há 4 anos, quase um inquérito perpétuo. A gente fala muito sobre ele aqui ao longo já de meses, mas a Procuradoria-Geral da República ela não tem sido chamada à baila. O papel do Ministério Público nos últimos anos é algo que, para quem segue a carreira, porque é uma carreira de procurador, de promotor público, deveria se questionar. Não sei onde é que está a associação do Ministério Público, o Conselho Federal nessa hora, mas isso vem acontecendo repetidamente. Concordo com o comentário do Coronel Gerson do começo ao fim, só acrescento um único detalhe. A impressão que fica com todas essas manobras ainda em andamento pelo senhor Rodrigo Pacheco, tem que dar o nome aos bois, tem que dizer quem está protelando e empurrando a instalação dessa CPI do 8 de janeiro. É ele, é papel dele, está escrito no regimento interno do Senado, consta das prerrogativas de presidente do Congresso Nacional. Ele não pode se furtar a ler o requerimento de uma CPI que há mais de um mês reúne número mais do que necessário de assinaturas de deputados e senadores. O governo tentou a todo custo, com dinheiro de emendas parlamentares, com cargos em segundo escalão, retirar essas assinaturas. Não conseguiu, não deu certo. Por quê? Porque esses parlamentares que estão lá sabem que as casas legislativas foram atacadas e elas precisam ser, isso tudo precisa ser investigado, precisa apurar quem atacou o Senado Federal, precisa entender, identificar e punir quem atacou a Câmara dos Deputados, assim como outros prédios na Praça dos Três Poderes. É para isso que serve a CPI, para tirar a limpo tudo isso. E se algum desvio de conduta por parte do Poder Executivo, que foi alertado sim, já está provado, já surgiu o documento pelas mãos do deputado Kim Kataguiri mostrando que o senhor ministro da Justiça e Segurança foi alertado, sabia do risco com antecedência de ataques aos prédios públicos que nós aqui condenamos. Se isso for comprovado, será comprovada a prevaricação e ele terá de responder por isso e não pode permanecer nem mais um dia no cargo de ministro da Justiça. Então é justamente para buscar a verdade, o esclarecimento dos fatos, é que nós aqui continuamos falando quase sozinhos nessa imprensa brasileira da necessidade dessa CPI do dia 8 de janeiro. Paula. E no último sábado, Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, escreveu a seguinte mensagem no Twitter: já houve um tempo no Brasil em que pessoas eram torturadas por suas opiniões políticas, mandatos eram cassados arbitrariamente, a imprensa era censurada, inúmeros brasileiros tiveram que partir para o exílio. Só quem não soube a sombra não reconhece a luz. Democracia sempre. E aí, Augusto, ele falou, houve tempos, parece que está falando tempos atuais. Né? É por ter visto a sombra, vivido nas sombras, que eu reconheço as sombras que pairam aí sobre o Brasil neste momento. O ministro Barroso parece estar descrevendo o momento presente. É o Congresso que faz a lei, faz a Constituição e aprova. É o Congresso que faz leis que a modificam. E, portanto, cabe ao Congresso fazer com que o Supremo cumpra o seu papel de defensor das leis, que não pode fazer. Quem faz, repito, é o Congresso. Essa CPMI, inevitavelmente, vai percorrer o caminho traçado por CPIs importantes, né, que ocorreram já mudaram a história do Brasil. Exemplo, CPI do Mensalão, nasceu como CPI dos Correios. Ela começa por um campo
e acaba expandindo o território em que ela age, porque as descobertas vão sendo feitas. A CPMI vai inevitavelmente descobrir que pessoas inocentes foram presas e continuam. E aí? Como é que faz? Como é que pode as pessoas permanecerem presas inconstitucionalmente há tanto tempo? Como é que pode o Brasil repetir no mundo real uma história que, descrita no livro O Processo pelo Franz Kafka, parecia irreal totalmente até outro dia? A gente lia o livro com angústia. Como é que pode? Isso aqui não está acontecendo. E o Kafka, não estou dando spoiler nenhum para quem não leu, ele conta a história de um processo que pesa sobre um cidadão que não sabe do que é acusado, o que está acontecendo. Essa é a história. Centenas de brasileiros vivem assim. Milhares já passaram por essa situação. Então é hora de examinar isso aí. E é por isso também que o Supremo não gosta da ideia da CPMI, que virá. Ontem, numa entrevista importante aqui, dada pelo Esperidião a mim, senador, ele apontou o caminho já, que o vice-presidente da Câmara assuma o lugar do viajante, do turista, Rodrigo Pacheco, e leia o requerimento da CPMI e imediatamente ela é instalada. Porque não é possível esperar que isso aconteça a partir do Supremo. Os ministros nomeados pelo Bolsonaro demonstram muita coragem para ser tão covardes. Eles não falam nada. Advogados, entidades que representam advogados, o Ministério Público, estão todos de joelhos. E é só cumprir a Constituição que a gente pede. É só isso. Como é que a gente estaria cometendo alguma ilegalidade aqui se nós estamos defendendo o Supremo? Não pode haver esse tipo de prisão. Não existe. Sem a participação do Ministério Público, o sistema acusatório está revogado neste momento. Então é o seguinte, nós temos de acreditar na CPMI, porque as outras entidades nos decepcionaram pelo medo, pelos interesses políticos mais abjetos e porque são capazes de tudo para livrar a própria pele. Porque a maioria dos políticos que apoia esse tipo de prisão, esse pessoal aí, todos eles são réus passados, presentes ou futuros. Ana, também quero te ouvir em relação a esse tweet do ministro Luiz Roberto Barroso, mas antes só uma atualização aqui em primeira mão que a Oeste traz em relação à notícia anterior. Hoje, em Brasília, são 251 pessoas presas, 172 homens, 79 mulheres. Informação atualizada aí até 31 de março. Diga lá, Ana. Bom, eu acho que o Augusto esgotou, né, de maneira perfeita o assunto. O curioso de ministros como Barroso, o próprio Alexandre de Moraes, e eu tomo um engove antes, eu vou para o YouTube e eu fico assistindo o que eles falam, as sessões, eu fico lendo, eu fico anotando. E olha, quantas vezes, incontáveis vezes, eles citaram os pais fundadores da América, a Suprema Corte Americana, a democracia americana, a República Americana, porque o juiz tal da Suprema Corte, em 1900 e tal. Só que eles não honram o que acontece aqui. Os ministros da Suprema Corte aqui, eles não têm redes sociais. Eles não falam fora dos autos. Eles teriam absoluta vergonha do comportamento dos nossos ministros no Brasil. Vergonha, né? As interferências no poder executivo que nós falamos ontem aqui, né? O Silvio trouxe a reportagem da revista Oeste em agosto de 2021,
mais de 120 interferências do STF no executivo, no governo do presidente Jair Bolsonaro, em prerrogativas que eram do executivo. E aí eles ficam, né, nas redes sociais, né, recomendam sambinha, tratam cidadãos honrados, né, brasileiros que estão aí por todo mundo, né, trabalhando como manés. É impressionante a absoluta desconexão que eles têm com a realidade, com o Brasil, com o que o Brasil espera do seu executivo, do legislativo e também do judiciário. Nós estamos falando de uma nação que hoje dá a escalação completa do tribunal, das comissões na Câmara, no Senado, da primeira turma, da segunda turma. Ou seja, são totalmente desconectados. Agora, sobre a ideia que o senador Espiridião Amin teve ontem, eu acho que a gente podia ir além, Augusto. A gente podia deixar o Pacheco no exterior para sempre, esse ano, e tocar a vida no Senado sem ele.